E aí pessoal, eu sou o César e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre por que eu criei o canal Wi-Fi Modo Pro. Eu trabalho na área de TI desde meus 17 anos, eu entrei na faculdade bem cedo e isso foi bom e foi ruim, né? O lado ruim é que eu não tinha uma base técnica boa, porque eu fui começar a trabalhar na área depois que eu entrei na faculdade, então e durante a faculdade, depois de uns 6 meses que eu consegui um emprego na área. Então eu tinha muita dificuldade no dia a dia, mas eu não tinha a base técnica boa, uma base técnica forte. E isso me atrapalhava no dia a dia quando eu estava trabalhando. Meu primeiro emprego foi em uma empresa que prestava serviços de TI para outras empresas. Então eu tinha muito medo de falar o que eu não sabia, de acabar falando uma coisa que tecnicamente dizendo, tá? Eu não queria falar bobagem, simplesmente assim. Eu não queria falar o que eu não sabia, então por muitas vezes eu ficava muito quieto. Então eu ia, resolvia o problema, ou tentava resolver, falava com alguém e não tinha essa desenvoltura para falar com o cliente, ou às vezes para falar com o próprio coordenador ou gerente da empresa do que eu fiz para resolver, ou o que eu não fiz e não deu certo. Então, assim, mas tive ajuda dos meus colegas, alguns por obrigação, acontece, e alguns porque realmente queriam me ajudar. E, é, a, na área, o início da carreira é assim. A faculdade, ela te dá uma ideia geral das coisas, não estou falando que não é para fazer, mas hoje eu enxergo que fazendo algo mais técnico, para você se destacar na carreira de TI mesmo, você tem que ser primeiramente bom na tecnicamente, digamos assim. Então eu tinha muita dificuldade no começo. Eu pelejei muito mesmo, né? E às vezes tinha vergonha de pedir ajuda, tinha vergonha de falar que não sabia, né? Poxa, você trabalha na TI, você está aqui para resolver o meu problema, como assim você não sabe? Ou, poxa, você já está aqui trabalhando com a gente faz tantos meses, como que você não sabe esse problema ainda? E resolver esse problema ou não sabe esse problema específico? Então, realmente, eu não sabia configurar switch, eu não sabia mexer em faro, eu não sabia access point, o que, que era access point, qual que era a diferença do access point para um roteador doméstico de casa, que é roteador, switch, Wi-Fi ao mesmo tempo. Então, eu não sabia essas diferenças. Então, eu fui aprendendo no dia a dia, né? E depois eu acabei saindo dessa empresa, fiquei muito tempo lá, eu aprendi muita coisa, mexi com tudo, videoconferência, a parte de controle de acesso, parte de redes, configuração de switch, Wi-Fi, tudo que engloba. E até com portão a gente mexia. A gente acabou mexendo em uma época de um cliente específico. E assim, cara, TI, infelizmente, infelizmente ou felizmente, vamos lá, infelizmente ou felizmente, no começo é assim. Você acaba mexendo com tudo e não quer dizer que vai ser para sempre. Mas é desse jeito. Mas é bom que você tenha uma ideia também do que você gosta de fazer. O que você mais se identifica. Eu fui me identificando para a área de redes. De onde, sempre que alguém me pergunta alguma coisa e que seja relevante naquele momento eu poder explicar para ela, né? Então eu explicava sem medo nenhum, repassar conhecimento para frente. Se você vier com uma dúvida para mim, eu sei sobre aquele assunto, uma configuração no switch específica, uma configuração no Wi-Fi específico, alguma regra de faro que naquele momento eu consiga te explicar e que isso não atrapalhe o nosso trabalho ali na hora, eu vou repassar isso, eu vou passar, vou ensinar ou tentar fazer que entenda. Então muita gente acaba me procurando hoje, colegas de trabalho mesmo, perguntando coisas que eles não têm contato no dia a dia, que às vezes é um pessoal mais do suporte, hoje eu trabalho mais específico com redes, então eles têm curiosidade, poxa, que curso que você fez, mas como é que você se tornou analista de redes? O que eu tenho que aprender para poder futuramente ser um analista de redes, por exemplo, ou para mexer com Firewall, enfim, ou para mexer com Wi-Fi, no caso. Então, assim, eu sempre procuro estar ajudando, então por isso que eu criei esse canal. Esse é um dos motivos, eu quero repassar a experiência que eu tive, o conhecimento que eu adquiri durante esse tempo, eu quero repassar isso para mais pessoas. E por que isso?
para que vocês não tenham as mesmas dificuldades que eu tive no começo, né? Dificuldade tanto de fazer uma implementação, fazer uma configuração, mas também troubleshooting, da parte de resolução de problemas. O que olhar primeiro, o que eu tenho que avaliar primeiro. Hoje, no dia a dia, eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade por exemplo, já está tudo instalado, tudo configurado, mas vai lá e dá algum problema, você precisa ir lá resolver, que seja um problema de Wi-Fi. E a pessoa não sabe, normalmente, não sabe o que olhar primeiro, filtrar o que está acontecendo. Ah, mas é o dispositivo, é a antena, é a internet, ou é alguma configuração que eu posso fazer isso na parte empresarial. Então, eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade em o que olhar primeiro. Não que às vezes ela não tenha base técnica suficiente, e que às vezes, no caso, até pode ser, mas falta às vezes, eu vejo que isso é uma coisa que o pessoal tem bastante dificuldade, me perguntam bastante, e é uma coisa que eu acredito não, eu tenho praticamente certeza que foi o que fez diferença na minha carreira, em saber como resolver os problemas de forma mais eficaz, de forma direta, e sabendo olhar. Tem formas de você saber o que olhar primeiro, como se fosse uma metodologia, o que olhar primeiro, o que testar primeiro, né? Então, é por isso que eu criei esse canal, porque eu quero compartilhar com vocês tudo que for relacionado a Wi-Fi. E, claro, tem um pouquinho a base de redes também, eu não vou me aprofundar muito, mas tem algumas coisas que não tem como não falar para vocês. Então, eu vou acabar entrando também na parte de redes, mas o foco é a parte de Wi-Fi. Por que Wi-Fi? Eu acredito que o mundo é sem fio, né? O futuro, digamos assim. Então, o Wi-Fi ele traz a mobilidade, tanto para sua casa quanto numa empresa. E a tendência é que as empresas utilizem, hoje eu vejo muito utilizando o notebook. Tipo, fazer tudo com cabeamento, se você pode atender com Wi-Fi também. Então, às vezes isso acaba entrando numa redução de custo também, tá? Às vezes isso também acaba sendo colocado em pauta por questão de estrutura, não consegue chegar mais cabo lá, por exemplo, então consegue chegar a um e coloca o Wi-Fi naquele local. Mas o mais importante, eu acredito, que é a parte de mobilidade. Então, por isso eu acredito na importância de ter conhecimento técnico na parte do Wi-Fi, tanto na parte de planejar, quando você vai fazer uma implantação, planejar como isso vai ser, fazer realmente a configuração, todos os testes e também a parte de troubleshooting depois de um tempo se der algum problema ou se já está instalado e você presta esse serviço para a sua empresa ou a sua empresa faz esse tipo de serviço, como você resolver esses problemas de forma mais eficaz e definitiva e saber o que olhar primeiro, né? Então é isso, eu tô aqui para ajudar vocês, quem está no início de carreira ou quem já está um pouquinho mais, já tem um tempo mais de carreira, mas não conhece muito da área de redes, não conhece muito da área a parte de Wi-Fi, então eu tô aqui para ajudar vocês. Então deixem um comentário do que vocês querem saber, quais são os maiores problemas que vocês têm com esse tipo de tecnologia, que eu tô aqui para ajudar vocês. Até a próxima.